Olá, pessoal. Voltei aqui. A minha conexão tá muito fraca hoje. Eu acredito que por conta da chuva, a minha conexão não tá muito boa aqui. Então tá segurando com mais dificuldade a live. Porque eu não sei como é que tá aí nos estados de quem tá assistindo, se tem gente aí de fora do Rio, mas eu que tô aqui no Rio de Janeiro, tá chovendo um pouco e minha conexão tá um pouco ruim. Vou aguardar aí a Valesca chegar. A Marcela Bortoni tá aí com a gente. Tudo bom, Marcela? Tô aguardando aqui a Valesca subir. Melhor, a Valesca entrar para eu poder subir o vídeo dela junto com o meu. Aqui no Papo de Cultura, quase todo dia eu converso com um realizador, um artista, um produtor, alguém que está fazendo arte e cultura no Brasil. Tem sido uma experiência muito, muito boa. Vamos ver se a Valesca consegue se reconectar com a gente. Olá, olá, tudo bom? Estamos aqui esperando a Valesca Torres entrar na live para a gente conseguir fazer a conversa de hoje. Hoje a conversa vai ser sobre poesia. Tudo bom, Rafael? A gente segue lá suas redes, está sempre acompanhando aí seu trabalho também. Tudo bem? Estamos esperando aqui para ver quando que a Valesca vai voltar. Que acho que a conexão dela caiu. Oi, Valesca. Eu acho que a minha conexão tá muito fraca por conta da chuva. Aqui tá chovendo, pelo menos. Voltamos. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora vai. A minha conexão tá muito fraca aqui por causa da chuva. Meu sinal de internet, de celular também não tá muito bom. Mas vamos ver se vai segurar aí a live. Sim. E aí, tá tudo certo? Tudo bem? Como eu estava falando, eu tô tirando esse tempo para estudar mesmo. E, infelizmente, eu não consigo ver possibilidade de escrever sobre a pandemia, mas eu tenho feito oficinas de escrita, então acaba que contribui para uma outra escrita que não seja essa coisa de escrever sobre a pandemia, mas escrevendo sobre outras coisas, assim. Ah, isso é muito bom, né? Aproveitando esse momento aí para ter inspirações. Essa conversa vai ficar gravada também, né? Vai entrar no nosso podcast. Então, eu acho que, bem, para começar, eu vou te apresentar, né? Vou ler aqui sua bio para a gente poder começar esse papo. E aí, quando tiver faltando um pouquinho para acabar, a gente já fala tal. Valesca Torres é poeta, escritora, performer e estudante de biblioteconomia pela Unirio. Nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro em 1996. É autora do livro Coice da Égua, pela editora Sete Letras, em 2019. Seu conto Conceição foi narrado por Elisa Lucinda, no podcast Águas de Calunga, realizado no Museu de Arte do Rio. Idealizadora e apresentadora do podcast Garganta, disponível nas plataformas do Spotify, Megafono e Deezer, publicou em diversas antologias, fanzines e plataformas digitais. Em 2017, foi selecionada para a residência FIPR na Argentina e, no mesmo ano, recebeu menção honrosa por sua participação no 5º concurso literário Professor Arnaldo Nisker, com a crônica Marlene. Valesca, essa sua trajetória ela é, assim, muito rápida, né? Você já começou como poeta e já começou a receber prêmios, a ser chamada para muitas coisas, já começou a se abrir para performance, para vários estilos de poesia. Eu queria saber se você sempre quis ser poeta e como que foi essa trajetória, como é que você se tornou o que você é Sim. hoje? Então, na infância, em nenhum momento eu pensei em ser poeta. Eu acho que isso é muito difícil, até mesmo porque eu sou de uma família que, por parte de mãe, eu sou a primeira a adentrar a universidade pública.
E por parte de pai, eu sou, junto com as minhas duas primas, eu sou essa geração que entra agora na universidade. Então, a literatura escrita, ela não era tão próxima a mim. E então, dentro da escola é um outro lugar que também eu não sou incentivada a ser uma escritora, a ser uma poeta. Eu sou incentivada a estudar e a partir desse estudo, que é muito focado aí em passar numa universidade ou concluir o ensino médio mesmo, não é tão focada no que está por vir, né? Quando se trata de literatura, caso você queira ser uma escritora, isso não é incentivado dentro das escolas, principalmente onde eu estudo. Eu estudei em um colégio público, noturno, em que a maioria eram pessoas... na verdade, eram faixas etárias mescladas, tinham tanto alunos de 60, 50 anos, até alunos de 17, 18, que era a minha faixa etária, e todos trabalhavam. Então, tanto que se eu for revisitar essas pessoas, o que já aconteceu, muitas delas assim nem fizeram faculdade, nem começaram, pouquíssimas começaram a faculdade. Elas trabalham muito em comércio, é sempre como se fosse uma alternativa. Quem trabalha e estuda à noite, assim, essa alternativa ainda fica mais subtraída, né, de certa forma, porque não há esse incentivo a fazer faculdade dentro desses espaços. E então não chega a ser na infância, né? Infância, não é durante a infância que eu sou incentivada, não é na escola também que eu sou incentivada, e eu sou incentivada a partir de uma oficina de escrita. Essa oficina, quando eu tinha 18 anos de idade, através de um projeto incentivado pela Lei Rouanet, projeto Turista Aprendiz, eu sou incentivada a me ver como poeta, me ver como escritora, me ver como alguém capaz de escrever a minha própria história, né? Ou a história de outros, ou inventar, ou enfim, tudo isso que um escritor e uma poeta pode fazer. Porém, aquele não é um momento que me vejo, mas é um momento que eu vejo que eu posso escrever. E eu vou contar um pouquinho desse projeto, porque eu acho ele muito importante. Ele durou só um ano. O projeto se chama Turista Aprendiz, ele acontece nas bibliotecas parques, acontece em Manguinho, Rocinha, Alemão e a Biblioteca Parque Estadual. E é ali naquelas bibliotecas que simplesmente eu me desenvolvo, né, como escritora, como poeta, principalmente na Biblioteca Parque de Manguinhos, que é onde eu faço essa oficina de escrita, que é uma oficina que dura 6 meses, com alunos do ensino médio da rede pública. E eu sou uma dessas que vem oriunda desse ensino da rede pública, e eu estou terminando o 3º ano do ensino médio, e eu começo a escrever com a proposta de conhecer a cidade do Rio de Janeiro, conhecer o estado do Rio de Janeiro, porque a proposta era essa, a gente sair da sala de aula para escrever. Então, o interesse desse projeto era que esses alunos pudessem sair de sala de aula, inclusive com tudo pago por eles. A gente ia visitar esses espaços. Eu conheci o interior do Rio de Janeiro, e lá eu conheci ainda autores e autoras de livros publicados que eram residentes desse lugar no interior, né? Eu fui para Penedo, fui para Petrópolis e fui para Paraty. Fui para esses 3 lugares. Aí eu fui conhecendo escritores, fui conhecendo poetas da região, e também eles tinham um lance de hospedagem solidária, que era muito legal, assim. A gente ficava em casa de pessoas que moravam lá. E depois tem uma segunda etapa que para mim é definitiva. É o momento que eu acredito que eu posso continuar com isso tudo, assim, que eu posso continuar escrevendo. Então, nessa segunda etapa, eu
vou para Manaus e Porto Velho. E com tudo pago também por eles, fico 10 dias em Manaus e Porto Velho, conhecendo uma região que eu desconhecia completamente e que muito dificilmente eu naquela situação, na minha situação financeira ou mesmo no meu núcleo familiar, eu iria conhecer essa região. Então foi completamente incentivado por esse projeto e eu começo a ter diversas experiências. A gente fica 3 dias num barco descendo o Rio Madeira, conhece o povo de Sana, que mora na região, seria como se fosse uma ilha, que é São João do Tupé, e a gente começa a se conectar com esses povos originários ali, e também a gente conhece um ponto de cultura, que é o do Eliseu Braga. A gente vai lá para Arigoca, e é hospedado por ele, né? E eu fico lá Legal. 2 dias, eu conheço também poetas da região, ele faz um sarau com a gente. Então isso para mim me definiu, assim. Quando eu tinha 18 anos, nessa viagem, eu falo, eu quero continuar escrevendo. Mas aí houve várias atribulações, assim, sempre a questão de trabalho. Eu trabalhei em comércio, então eu trabalhava 9 horas a 10 horas por dia. Isso me desmotivava, eu não ia para sarau. Eu fiquei 3 anos nesse vácuo aí, tentando entender o que eu ia fazer, apesar de eu gostar muito do que eu faço, né? E eu fiquei trabalhando muito e tarefas domésticas. Eu trabalhei num cinema que eu ficava de 2 horas da tarde até meia-noite trabalhando, então não tinha tempo para escrever, não tinha tempo para pensar em escrita. O dia a dia me sugava tudo que eu achava que eu poderia colocar ali como energia para escrever. Mas em 2017 algo acontece que eu volto a isso, que eu volto à escrita, que eu vou para o Festival Internacional de Poesia de Rosário, na Argentina. Eu participo de um concurso e eu envio alguns poemas meus que eu escrevi durante esse momento aí que eu não frequento muito a cena literária, mas que eu continuo escrevendo, mesmo que pouco. Eu envio e me chamam para ir para lá, me chamam para ir para a Argentina também com tudo pago. Vou para Rosário, conheço vários poetas do Uruguai, Paraguai, da própria Argentina, do Chile. E eu vou me conectando com esses poetas e eu penso assim, eu acho que se eu conseguir um concurso tão disputado, tinha não sei quantos poetas brasileiros tentando esse concurso, eu falei, eu acho que eu posso continuar a fazer isso e tentar ver no que vai dar. Então isso é no final de 2017, 2018, que inclusive eu fico entre as finalistas do Slam das Minas. Aí eu começo a ir em 2018 para alguns slams, eu começo a ir para alguns saraus, mas os slams não é um espaço que eu fico por muito tempo batalhando, não é um espaço que eu fico por muito tempo como uma pessoa ativa ali naquele movimento. Eu fico mais como espectadora, eu sou uma pessoa que vou para outro lado, assim. Eu batalho, em algum momento para mim é frustrante, porque eu não consigo... eu acho difícil ainda você receber notas baixas pelos seus poemas, por algo que você produziu. E naquela época eu achava mais difícil ainda, hoje em dia até tá mais tranquilo para mim. Mas aí eu falo, eu não quero mais batalhar. Ou eu vou para microfone aberto ou eu fico só como ouvinte. E muitas das vezes eu ia para os slams mais como ouvinte, ia para sarau. Em 2018 eu começo a criar aí todo esse corre em relação a sarau, a slam. E eu finalmente lanço meu livro no início de 2019, que é o Coice da Égua. E em 2019 aí abre outro caminho também para mim a partir do livro, que eu acho também que define uma outra parte do meu trabalho. É impressionante, né? Porque quando você conta a sua trajetória, em todos os momentos, os caminhos vão sendo abertos, né? Você mostra o seu poema e o caminho vai se abrindo. É impressionante. E eu queria saber também se nesse momento você continua escrevendo, inclusive quando tem aí essa pausa aí que você fala, que você fica trabalhando, que você ainda não sabe, depois você volta para a poesia. Nesse tempo todo, você continua escrevendo? Você continua trocando poesias com outras pessoas? Ou você realmente teve aí um momento que você
parou ou não? Ou você sempre escreve? É uma coisa natural sua? Não, então, eu acredito que eu sempre escrevo a partir da oficina de escrita, sim, da oficina do turista aprendiz, né? Esse projeto me faz me entender como uma pessoa que pode escrever. Agora, durante essa pausa, eu identifico muito como intervalos, assim. Tem momentos que eu me sinto muito inspirada, muita energia, e tem momentos que eu fico assim, longos meses sem escrever nada. Porém, o meu livro tem poemas de 2016, poemas de 2017 ali, né? Então, 2016 eu estou escrevendo ainda, mas é algo que é muito eventual, né? Eu escrevo muito assim, o que que acontece? Eu começo a identificar que a minha escrita, o meu processo de escrever, né? Ele não acontece em casa, ele acontece na rua. Muitas das vezes, quando eu escrevia em ônibus, eu escrevia no trabalho, né? Eu fico lembrando disso, assim, que nesse período é o momento que eu tô escrevendo em ônibus, tô escrevendo na rua, alguma coisa me vem, eu escrevo no bloquinho de notas do celular, ou escrevo em algum papel, algum rascunho, qualquer coisa que tenha à minha frente. E nesse momento de pausa é isso, assim. Não é algo que eu possa considerar como um rotineiro, né? É muito eventual, É. assim, muito espaçado. Inclusive, essa questão da rua é muito interessante porque você tem vídeo performance, né? Falando no meio da rua, né? Esse lugar da rua é um lugar que permeia a sua poesia, né? Eu li o Coice da Égua, eu gosto muito desse livro, eu acho ele fascinante mesmo, eu entendo por que tantas portas são abertas com a sua poesia. E eu queria te perguntar Obrigada. sobre o tema, né, que você está dizendo, de querer, assim, da rua te inspirar também, né? Você está falando de inspiração e eu estou puxando para inspiração e tema. Eu queria saber as temáticas que te interessam. A impressão que eu tenho lendo o seu livro é que é um livro muito sensorial. Você fala muito de cheiros, você fala muito de. É tudo, né, que permeia, é o som, é o cheiro que invade. Eu queria entender melhor quais são suas inspirações e quais são seus temas. O livro Coice da Égua não foi um livro pensado, eu sempre falo isso, não foi um livro que eu pensei para ser publicado, foi um livro que eu compilei vários poemas durante um tempo de escrita, fui escrevendo, como eu disse, tem coisas minhas escritas em 2016, e o último poema que compõe o livro é de 2018, foi no final de 2018, durante as eleições, que é logo o poema de abertura, que é o Indomável. E então isso já diz muito. Não foi um livro que eu pensei. Eu não pensei em publicar os poemas num livro. Esses poemas que estão no livro atualmente não foram poemas que eu escrevi pensando, vou publicar num livro um dia. Mas eu pensei sim em publicar em rede social, em revista, enfim. E foi publicado, né, em algumas revistas antes da publicação do livro. Acho que eu me perdi um pouco na pergunta. Fui Sobre falando. inspiração Ah, e sim, tema. sim. A inspiração ela acontece justamente nesse lugar, nesse espaço que é o subúrbio, que é a rua. Eu gosto muito de trazer isso, porque é algo que eu vivo e é algo que eu acho muito rico, né? É um cenário em que até o vocabulário mesmo, ele pode se tornar diferente, quando eu falo das gírias, né? Então eu trago algumas gírias, eu trago cenas que, mesmo com a Zona Sul, com a sua beleza com toda a sua beleza natural, né, que tem praias e existe algo dentro do meu subúrbio, né, que eu identifico que, além de ser muito afetivo, algo que me toca profundamente, é algo que eu vivo todos os dias. Então eu quero colocar isso nesse livro, né? Eu quero explorar tanto as palavras, porque eu fico pensando muito nisso. Eu não quero. Quando eu escrevo um poema, eu sempre falo ele depois. Acabou se tornando um costume, assim, eu falar o poema.
logo depois que eu escrevo. Geralmente eu escrevo primeiro, depois falo o poema, porque eu penso muito nessas palavras. Eu não quero só um poema estático no livro, assim. Eu quero um poema que tanto se esparrame na página, que tanto um poema que eu possa falar e ele tenha um ritmo. Então me interessa esse ritmo, me interessa a palavra falada, que aí é outro momento para mim. O livro foi o primeiro, acho que foi o que abriu muito espaço para mim, né? Eu lanço esse livro e muita coisa aconteceu a partir dele, mas somente ele é um canal. Eu acho que a gente pode ampliar os canais. Então, eu fico pensando em outros canais. Fico pensando no livro. Eu fico pensando na performance, né? Depois do livro, eu venho com a performance, que é justamente trabalhar essa palavra falada. Ele já está escrito no papel, ele já está sendo aí distribuído nas livrarias, eu coloco em algumas bibliotecas, está na estante de algumas pessoas. E eu fico pensando, e agora? Eu quero fazer que a palavra que está aqui reverbere, né? Que eu consiga falar também, não só nos espaços em que eu sou compreendida, mas nos espaços que eu também não sou, que a literatura não é tão próxima a mim. E a performance vem muito nessa ideia de eu falar com o subúrbio, né? Essa ideia, porque quando eu falo simplesmente sem a performance que eu faço atualmente, que é com uma trilha sonora e tem todo, às vezes, um efeito de iluminação, dependendo do lugar, e as pessoas que não são tão próximas à literatura têm muito interesse, porque som, porque beat, trazer música, interessa muita gente. Muito difícil alguém que não gosta de música. E eu já encontro muita gente que não gosta de literatura aqui, principalmente onde eu moro, entre meus parentes mesmo. Muita gente que não gosta de poesia, nunca leu direito, máximo leu no computador. E eu fico pensando, quero chegar a essas pessoas que são as pessoas que eu convivo, são as pessoas que eu estou no meu dia a dia, que eu quero perto também, quero que leia, ou pelo menos se interesse em ouvir 10 minutos da performance, na verdade é 12 minutos. E isso está acontecendo, assim, quando eu estava apresentando antes da pandemia, eu tomei um susto, assim, com como fui recebida. Eu comecei a apresentar por aqui e adolescentes se interessando, assim, coisa que nunca aconteceu comigo. Antes eu ia para um evento e não acontecia isso, assim. Eu tô curiosa aqui, eu acho que mais gente que estiver ouvindo também vai ficar. Como que é a performance? Eu queria saber como que é e qual foi o seu processo criativo para chegar nela. Como que você pensou ela e do que se trata? A performance eu abro com um poema, e esse poema eu estava abrindo com a da Ara Nogueira, que é um poema manifesto do apocalipse feminista. Só que agora eu vou começar a partir do momento que eu começar a fazer a performance de novo, eu vou abrir com outros poemas. Geralmente são de mulheres, LGBTs, mulheres negras. E eu vou abrir com um poema, eu abro com esse poema, geralmente pensando num fim do mundo ou numa outra era, porque a performance ela trata disso. Eu trago os poemas e os poemas foram pensados, 6 poemas estão no meu livro, só um que não tá, que vai estar no segundo. E todos esses poemas, eles conversam entre si sobre destruição, sobre fim do tempo, fim dos tempos. E eu trago a trilha sonora que vai dando ritmo ao meu corpo também, junto com o poema, é uma trilha sonora que eu fiz junto com o MV Ramp. Ele me ajudou, na verdade ele fez toda essa cama, né? E o MV Ramp pensou junto comigo trilhas sonoras de filmes de terror dos anos 40 e 50. Então a gente começa a fazer um compilado, a gente começa a cortar, ouvir vários filmes de terror. Assim, a gente começa a juntar isso tudo e tem apenas uma trilha sonora de uma música que eu ouço do Gil Scott Heron, né? E eu trago também essa música, essa trilha sonora junto,
tanto que parece uma batida de rap. Tem algum momento que eu falo igual, como se fosse uma rapper, né? Que é um desafio para mim, é um poema. Eu falo no ritmo de rap. E eu fico aí 12 minutos, tanto trabalhando o meu corpo, nesse sentido de trilha sonora, né? O corpo junto com um poema. E dependendo do espaço, por exemplo, já me apresentei em Sesc e eu consigo trazer canhão de luz, aí eu consigo colocar canhão de fumaça, aí dá todo aquele espectro soturno, gutural, uma coisa meio densa mesmo, pensando aí no fim do mundo, né? Fim dos tempos. Eu não sei se você sabe, Valesca, mas a minha pesquisa de doutorado é toda sobre ficção científica dos anos 20 aí até os anos 40, 50 mais ou menos, principalmente nos quadrinhos. Mas eu sou fascinada assim Eu com amo, essa temática. Eu imagino essa pegada aí da trilha sonora de terror, né? Ainda mais se você pegar filme alemão, né? Fritz Lang lá com o sim. Vampiro de Düsseldorf, essa linha toda aí. É, e essa performance, ela vai falar de distopia, ela vai falar, você falou que vai falar de fim dos tempos. É uma performance sobre distopia, é sobre o tempo que a gente está vivendo. Você fez a performance, ela inclusive parou agora por conta da pandemia. Mas já tem ali um Sim. pressentimento de que algo muito forte iria acontecer no mundo, é isso? Ah, se eu contar como eu comecei esse ano, mas antes disso, inclusive, só para fechar esse lance de distopia, para a gente entender, eu fiquei tão nessa noia de distopia, eu comprei vários livros e meu namorado gosta também disso. Eu comprei vários livros, provavelmente são os livros que você está estudando. Aí eu fiquei pensando muito em escrever um livro com poemas distópicos e pós-apocalípticos, né? Com toda essa vibe. Só que eu parei a escrita porque a gente entrou, de fato, num período que eu considero distópico, assim, um período pandêmico, que tá vindo, tem a pandemia, e isso tudo me afetou bastante, psicologicamente, emocionalmente. E eu escrevi 10 poemas, e esses poemas eu achei até que tão legais, assim, provavelmente eu devo publicar numa plaquete, em algum livrinho pequeno, tipo Megamine, da editora Sete Letras, ou alguém que Sim. queira me publicar. Vou deixar aqui a O ideia convite para quem aí. quiser ouvir, para quem quiser saber mais. E agora, eu fiquei... a ideia da performance é o fim dos tempos mesmo, assim. Eu penso... E, na verdade, assim, é uma coisa que eu já estava sentindo desde novembro. Eu já estava conversando isso com meu namorado, tanto que quando aconteceu a pandemia, foi algo que me chocou muito, porque eu viro o ano falando que o ano não vai ser bom. E minha família ficou assim, que isso? Para de falar essas coisas, é virada do ano. E eu senti, assim, e eu estava sentindo todas as vezes que eu ia dormir. É até interessante você falar isso, porque ninguém nunca me perguntou, porque foi algo muito pessoal. E durante essa virada do ano, entre janeiro, assim, de dezembro a janeiro, eu tenho uma sensação que eu nunca tive, que é uma sensação muito próxima de morte, assim. Eu sinto que eu começo a refletir muito sobre a morte. Eu fico muito tempo refletindo sobre a morte e tentando entender, tanto que eu falo pro meu pai, vamos cuidar da minha avó. Eu fico muito preocupada com a minha avó, eu penso nela até agora, né? Ainda bem que tá tudo bem com ela, mas é uma das pessoas que vem, uma figura que vem à minha cabeça várias vezes, porque é a primeira vez que eu penso sobre a morte dela, que pode ocorrer, entendeu? Em nenhum momento eu penso sobre isso, assim, quase não penso sobre morte. E nessa virada, assim, eu tava pensando muito sobre morte, com uma sensação de morte em volta, e ainda tinha essa performance também que trabalha esse lance denso. Aí eu fiquei nessa vibe meio densa, e logo depois, assim, tanto que o carnaval, eu brinquei e tal, o carnaval, mas ainda é um momento que eu tô analisando isso, assim, eu acabo de sair desse choque, que é
perceber a morte, assim. Eu refleti sobre ela. E a gente entra nesse período que é a pandemia que nunca foi tão próxima, né? A mim. Não, assim, além de ser uma mulher negra, mas assim, eu penso em todas as questões que vêm sendo uma mulher negra, do subúrbio, mas assim, é nunca tão próxima uma doença, assim, que possa vir afetar familiares meus. E isso é algo a ser pensado, assim. Eu já pensei em casa, a reflexão, mas isso já vem antes da pandemia, já vem com esse pensamento, assim. Interessante, né? Essas antenas aí aquarianas, digamos assim, para quem gosta de signos. Eu queria te perguntar, Valesca, sobre a sua inclusão na universidade pública. Você tem toda essa trajetória com a poesia aí, que já vem, como você falou, desde os 18 anos, você vem se envolvendo bastante com a poesia, que vai desencadear hoje também no seu livro e depois na performance. Só que, em paralelo a isso, você entra na universidade pública, no curso de biblioteconomia, como você comentou no início, como a primeira da família da sua mãe e do seu pai, também aí junto com suas primas. Como que foi essa inclusão na universidade pública e como que você, eu acho que travou um pouco a sua tela, eu não sei se você conseguiu Travou, ver o mas final, voltou. Consegui. mas sim. Então, e como que foi essa sua entrada na universidade pública, tanto como uma experiência sua, quanto para sua família e quanto no ambiente universitário? Eu acho bem importante falar sobre a universidade pública, porque é como eu disse, né? Eu sou a primeira da minha família, parte materna, e da parte paterna. Aqui no Rio de Janeiro eu sou a primeira também. A maioria dos irmãos do meu pai moram no Rio, apesar de a maioria ser nordestino, né? A minha avó é nordestina, meu avô já falecido, mas aí eu tenho minha tia também, que mora em João Pessoa atualmente, e por várias questões, eles têm uma vida diferente daqui do que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né? Eu posso dizer que é a classe média da minha família, classe média que mora, que aí tem essas duas primas que um pouco mais velhas que eu, devem ter uns 29, 28, não são tão próximas a mim, mas elas conseguem entrar na faculdade de Direito, né? Então, de toda a minha família, tanto materno quanto paterno, tem essas duas primas. E eu entro em biblioteconomia em 2018, no segundo semestre de 2018. Minha primeira opção foi letras, a segunda foi biblioteconomia, mas assim, eu não me arrependo em nada, eu acho que foi a melhor decisão, melhor do que letras, eu acho. Eu tenho vontade de fazer letras, mas eu acho que biblioteconomia me pegou de jeito, assim, é um curso que eu tô aprendendo coisas que eu nem pensei assim, que eram muito distantes a mim, né? Agora, entrar na universidade, na minha família, assim, nesse momento que eu entro na universidade, é um momento que eu começo a ver que minha irmã começa a acreditar também que ela pode entrar numa universidade, né? Por inspiração mesmo. Você faz uma Sua coisa irmã tem quantos e eu anos? tenho 19. Tem 19. E eu começo a perceber isso, assim, é muito por essa questão. Uma pessoa na família faz, alguém próximo, um amigo, e, de certa forma, aquilo faz com que outras pessoas pensem também nessa possibilidade, né? E eu sinto isso, que as pessoas à minha volta começam a pensar que existe essa possibilidade de entrar em biblioteca, em entrar em qualquer curso que seja, curso que você deseja, enfim. E acho que é basicamente isso, assim. Agora, uma coisa interessante é que na época eu entrei com cota de pessoa negra, né? Pardos e pretos. E algo bem marcante para mim e que mudou muito que me fez procurar, pesquisar, foi que nessa época foi negada. Eu não fui vista pela banca como uma mulher negra.
Eu fui vista como uma mulher branca, né? E, e aquilo foi muito chocante para mim, porque eu sempre me entendi, sempre fui vista, assim, pelas pessoas com aqueles nomes, né? Que a gente já conhece. Morena, eu sempre me coloquei lá parda, eu sempre me entendi como uma mulher negra. E é um momento que eu vou refletir muito sobre isso. Vou refletir muito sobre quem eu sou, né? E eu me dou por mim. Eu nunca tive essa reflexão. Eu simplesmente colocava porque era assim que eu me via. Eu me via no espelho, eu não me via como uma mulher branca. Eu me via sempre como uma mulher negra, né? E eu colocava lá, porque a minha. Tanto que durante meu ensino fundamental, quando foram falar sobre negritude, eu lembro muito bem da professora me colocando como uma mulher, uma menina negra, né? Entre as outras meninas negras, apontando, falando sobre essas questões de raça, enfim. E eu lembro disso, ficou muito marcado na minha cabeça, e eu falava para todo mundo que eu era negra, eu falava que eu colocava ela no papel parda, né? Era sempre assim que eu me identificava. Então a minha inclusão na faculdade também é uma inclusão que já veio com uma baita reflexão, assim. Eu entro com recurso, o recurso é aprovado, né? Todo o trâmite é feito e eu consigo entrar na faculdade. Mas esse momento, assim, me choca muito. Eu fiz até um textão na época no Facebook. Muita gente ficou também sem entender muito bem. E eu fiquei pensando também sobre tudo isso, todas essas questões de banca mesmo, como isso é dado, né? Eu acho que é algo que valeu minha reflexão. Hoje em dia já consigo talvez ter. Na época eu fiquei muito mexida, assim, sem me entender. Eu me olhava no espelho, me questionando se eu era uma mulher branca mesmo, né? Hoje em dia já tenho isso completamente definitivo, né? Eu me entendo como uma mulher negra, mas aí esse momento da faculdade é isso, é um choque, é um momento de mexer com as estruturas tanto familiares quanto pessoais, assim, dentro de mim. E o curso em si, como é que foi a sua identificação com o curso? Você gostou? Você achou que tinha a ver com... Você gostou das matérias? Como é que é? Você já se sente uma bibliotecária agora na metade aí da faculdade? Eu fiquei, assim, um pouco pasma, assim, porque tem poucos poetas, bibliotecários, assim, e tanto que eu estou participando, eu fui convidada pela Solange Santana, que é uma escritora bibliotecária, ela me procurou para fazer uma pesquisa, veio conversar comigo sobre pouquíssimos escritores bibliotecários, porque em letras tem aos montes, né? Todo mundo escreve, todo mundo escreve. Somos poucas aí Sim, no recorte. é, Somos poucas. E o que é impressionante, né? Porque tem tantos escritores fascinados por bibliotecas, né? Jorge Luiz é, Borges, que vão escrever imensos textos sobre bibliotecas, mas bibliotecários no Brasil, que são escritores, não são muitos. isso, exatamente. E eu acho bem interessante que agora, por eu ser bibliotecária e poeta, volta e meia pinta assim, uns convites justamente para falar de poesia e de biblioteconomia ou do meu Ah, curso. demais isso. Ah, eu tenho achado muito legal. Tanto que o último evento que eu fiz foi lá no Mar, lá no Museu de Arte do Rio. Foi justamente para falar sobre poesia e biblioteconomia. Falar não, eu falei um poema, eu falei um pouco sobre biblioteconomia e sobre mim. Mas foi no dia do bibliotecário, me chamaram o CRB7, né, o Conselho Regional de Biblioteconomia, me convidou. Aí eu fiquei assim, caramba, já tô sendo chamada pelo Conselho Regional, como poeta e bibliotecária, assim, bibliotecária em formação, né? E, nossa, eu fiquei apaixonada. Biblioteconomia, principalmente quando se trata da história do livro, das bibliotecas, quando se trata. Essa questão, talvez, a parte mais técnica eu ainda não cheguei. Eu estou indo para o quarto período, então eu estou muito no início, né? Não me aprofundei ainda em indexação, classificação, mas o ambiente
felizmente, eu já fui convidada até. Enfim, eu fui convidada para estagiar na biblioteca lá da Unirio, enfim. Aí é isso. Mas não aconteceu, então não sei por que eu tô falando isso, não, não rolou ainda. Mas enfim. E tem justamente, eu até perdi o foco, eu falei uma coisa que nem aconteceu. Eu tô, mas aí tem toda essa questão assim de entender essa parte do livro físico, assim, do papel. Nossa, eu fiquei apaixonada quando eu entro em História do Livro da Biblioteca. Eu acho que é a parte, por enquanto, que eu mais gostei, é a aula que eu mais gostei. Porque justamente falando sobre a feitura do papel, sobre as tabuletas de argila, você fala sobre a invenção da imprensa, e toda essa história eu lembro que a professora falava e eu me emocionava, assim, ficava comovida mesmo em ela falando dos monges copistas, né? E isso me faz pensar em outra questão, que é como eu juntar a poesia com a biblioteconomia, assim. É uma coisa que eu estou refletindo, e até mesmo em possíveis oficinas, assim. Fico pensando nisso. Em fazer oficinas em que eu possa trazer. Porque tem muita gente que fica interessada. Quando eu falo que eu faço biblioteconomia, muito poeta, muito escritor fica interessado em entender essa área, assim. E eu fico pensando, talvez uma oficina, assim, que eu ainda não vi, trazendo. Não sei se você já viu, se tiver visto, você me fala. Trazendo poesia e biblioteconomia como conteúdo, assim, em que Muito possa se pouco, entrelaçar muito pouco. em oficina. Muito raro, na verdade. É uma coisa que eu sempre pensei muito, foi sobre escrita de livros. Eu sou apaixonada também, né, por catalogação, classificação principalmente, história das bibliotecas. E eu gosto também de pensar que a gente está numa linha de. Não é uma genealogia de pessoas que trabalham com livro, mas é interessante pensar, como você falou, né? Desde os Sim, monges copistas lá tem uma história aí de pessoas que trabalham em bibliotecas, desde sim, mosteiros até pessoas que trabalham hoje nas bibliotecas que a gente conhece, até uma biblioteca como a Biblioteca Parque, hoje bibliotecas da que eu Colômbia, né? Que é outra conheço. proposta, né? Então, assim, tem uma trajetória aí de um que não é um artesão, sabe? É um outro ofício, que é o ofício do livro. Então é muito Isso, legal pensar esse trabalho de alguém que trabalha no ofício do livro, também no ofício da escrita, não só da isso, né? produção do livro, Legal, mas na escrita. exato. E é raro mesmo, eu não conheço. E olha que eu trabalho há muitos anos com isso, e eu conheço pouquíssimos bibliotecários que estão trabalhando. Eu conheço bibliotecários jornalistas, bibliotecários documentalistas, bibliotecários que trabalham na área de cinema, enfim, em diversas outras áreas, porque a maioria dos bibliotecários trabalha em apoio a outras áreas, ou junto, ou as Sim, pessoas têm até duplas profissões. São pessoas muito isso. versáteis nesse sentido. Mas geralmente que estão fomentando projetos de poesia. Pessoas que estão fomentando, pessoas que estão convidando poetas para participar. Então, na verdade, você está Isso, no meio aí que convida muito também. Então, também é muito legal isso. sim, exatamente. Tanto eu fui convidada até para. Eu ia fazer um trabalho no SESC, que é a Semana Literária. Fui convidada por uma bibliotecária do SESC, né, para fazer essa Semana Literária. Aí eu até sigo ela no Instagram. É isso mesmo, assim, é justamente esse meio, assim, de estar entre a escrita e entender a produção do livro, entender esse ambiente. Eu fico pensando muito também em como fomentar, assim, a literatura nessas bibliotecas populares, assim. Aqui perto de casa tem a Biblioteca Popular de Irajá, que é a Biblioteca João do Rio. Tanto que eu fui lá procurar saber se tinha estágio. Cara, eu fico muito assim, caçando esses espaços, caçando ou livrarias, que eu já trabalhei em livrarias, ou bibliotecas. Mas para mim me interessa muito mais biblioteca, né? Mas também caçar esses lugares assim que eu possa estar podendo movimentar
também dentro de uma biblioteca que eu sei que é aqui no subúrbio, é uma biblioteca comunitária. Isso me interessa também, biblioteca. Quando eu pesquisei sobre bibliotecas itinerantes, aí eu penso na região norte, que tem algumas bibliotecas que elas são transportadas através de barcos, né? E, cara, eu fico assim, nossa, eu quero isso, eu quero um dia chegar a ver isso, né? Chegar a estar perto, assim, pelo menos para assistir como que isso funciona. Sim, na Baixada também, né? Biblioteca de Sim, Caxias, São João de Meriti, tem vários coletivos aí de cinema que também trabalham com pequenas bibliotecas, bibliotecas públicas, principalmente as bibliotecas do Sesc, né? Que são, na verdade, o maior polo aí nacional de bibliotecas, são as bibliotecas do Sesc. Mas que é é um por tema ônibus, né? que tem o caminhão, tem os caminhões de biblioteca, Sim. mas eu digo da rede física mesmo, né? As Ah, bibliotecas sim, sim. dentro dos SESCs, que são a maior rede, e que fazem esse papel no Brasil, né? Assim, esse é um tema que eu poderia falar por horas também, que é um tema que me incomoda muito, a ausência de bibliotecas no Brasil e de bibliotecas sendo levadas a sério, né? E da Sim, profissão do bibliotecário sendo levada a sério. Porque uma coisa exatamente. vem junto com a outra, né? Um país que não lê e que não se interessa por biblioteca. Quando você vai na Argentina, a quantidade de livrarias que tem por lá, inclusive livrarias na Argentina, na França, na Alemanha, a quantidade de bibliotecas enfim, na França, o Pompidou, inclusive na Colômbia. Então, assim, nós somos um país que estamos muito aquém e que precisam muito de pessoas formando leitores, né? A gente precisa muito ainda fazer esse trabalho de conversar mesmo com quem está perto, como você falou, com seus familiares que muitas vezes não leem poesia, então você trabalha uma performance que de alguma forma vai estar puxando ali um interesse, né? Isso, sim. Isso é muito interessante, assim, no Brasil. Valesca, eu queria saber sobre o seu podcast também. Você está tendo esse trabalho super importante. Ah, Você trabalha com bastante comunicação também, com coisas online. Você fez agora um vídeo, né, de poesia, super legal que você postou falando, assim como outros que você já vem fazendo. Então, eu queria conhecer mais sobre o seu trabalho de poesia em vídeo e sobre o seu podcast. Quem foram as pessoas que você entrevistou? sim, Como que foi isso? Aonde está disponível? sim. O Instagram é Garganta Podcast, né? E ele começou faz uns 2 meses, tem 2 meses e uma semana. 2 meses e uma semana, mais ou menos. É, Infelizmente, ele tá dando bastante certo, assim, bastante gente ouvindo, porque é um podcast que eu trago entrevistas com poetas e cada temporada poetas de diferentes regiões. A primeira temporada é Sudeste, a segunda pretendo fazer no Nordeste e as próximas temporadas vou fazer em diferentes regiões do Brasil, trazendo poetas, mas não só poetas mesmo, trabalhadores da palavra, mas aí eu trago assuntos interessantes assim a poesia, né? Eu sempre trago o tema poesia de volta. No final peço para que os entrevistados falem um poema no final. Mas aí pensando todos os assuntos que permeiam poesia também, que a poesia está inserida. E o Garganta, eu fiz 8 episódios essa primeira temporada. Os próximos eu pretendo reduzir um pouco, porque é um trabalho bem que eu gastei dinheiro, é um trabalho que gastei bastante tempo, energia, então é, eu acredito que eu vou precisar reduzir um pouco, vou colocar 6 episódios nos próximos. A segunda temporada eu pretendo colocar no ar no segundo semestre mesmo, de 2020, lá para setembro, outubro. E entre os temas que foram falados, eu falei de slam, performance, falei sobre editoras pequenas, né, as pequenas editoras, falei sobre gerações, falei gerações de poetas, né, aí eu trago duas poetas de diferentes gerações, falei sobre os poetas fundadores de importantes eventos que acontecem no Brasil, especialmente aqui na região sudeste, que é o Chacal, que ele traz aí, que é o último episódio, ele fala sobre o CEP 20.000,
E a Roberta Estrela Dalva fala sobre o primeiro slam no Brasil, que é o Zap Slam. Então, aí eu trago no último episódio Roberta Estrela Dalva Chacal. Agora, indo pro primeiro, para eu não me perder. O primeiro eu falo sobre o slam, com a Luísa Romão, Tom Grito. O segundo episódio eu falo sobre oficinas de escrita, com a Thaís Bravo e Rafael Zaca. O terceiro episódio eu falo sobre... o terceiro episódio é Marcelino Freire e Júlio Ludemir. Eu falo dos eventos da FLUP Balada Literária, né? Esse é o nosso motor para conversar. Quarto episódio é com Renato Negrão, Luísa Bahia. A gente fala sobre performances. Quinto episódio com a Natasha Félix e com a Miriam Alves. A gente fala sobre poetas de diferentes gerações. Poetas negras também trazem essa abordagem também da negritude. O sexto episódio, a gente fala de duas editoras, junto com o Otávio Campos, a Natália Agra. A gente fala sobre pequenas editoras, fala da Corsário Satã e da Maconda Editora, Maconda Edições. O sétimo episódio eu trago dois poetas capixabas, que é a Sueli Bispo e o John Conceito. Eles falam do seu trabalho ali pelo Espírito Santo, né? E eu acho bem importante. E no final até frisa que a gente fica muito concentrado em São Paulo e no Rio de Janeiro. E ela traz justamente essa perspectiva aí ela e ele, né? Trazem o seu trabalho ali, que é feito no Espírito Santo. E o oitavo é, como eu falei, com a Roberta Estrela Dalva e Chacal, para a gente fechar. E é basicamente isso. Aí a gente vai conversando, 60 minutos. No final tem aí, eles falam um pouco os poemas deles. E eu pensei justamente em trazer todos esses assuntos que estão entrelaçados aí com a poesia, né? Com a literatura em si. E agora, sobre meus videopoemas, é uma plataforma que eu estou aprendendo, assim. A rede social, eu sinto que é uma plataforma que eu estou aprendendo muito, assim, a entender para que eu possa trabalhar a literatura ali nela também, assim. Não só pensando em textões, porque eu mesma sou uma pessoa que eu não fico... que é tão próximo a mim, não é uma coisa que eu tenho interesse em fazer. Então eu fico pensando nos videopoemas, que eu acho que é uma coisa bem interessante, assim, quando você quer ouvir um poema, ou você ouve num podcast, porque aí você ouve em qualquer lugar, ou você vê um vídeo. E eu acho muito legal, principalmente quando eu vejo os vídeos, como os poetas, aí eu vejo quem é o poeta, quem é a poeta, e quem é a pessoa que tá narrando. E nem sempre é o próprio poeta que fala o seu poema, né? Mas é interessante como as pessoas fazem a leitura e te orientam, assim, através da voz, que é o que mais me encanta, assim, na poesia falada, é como que ela pode me levar através da voz, assim. E é um campo ainda, é um lance que ainda tem que trabalhar mais nas minhas redes sociais, mas eu tenho uns vídeos poemas já no meu canal no YouTube, que é o Valesca Torres. Todos eles foram gravados, a maioria, né? Não todos, mas a maioria... Não, todos eles foram gravados no subúrbio, aqui do Rio, que é uma parte que me interessa, né? Que é onde eu moro. Foi gravado em Ramos, na Penha, e ali na Avenida Brasil, que é um lugar também que eu vivi muito ali, principalmente porque eu trabalhava ali na Avenida Brasil. E é basicamente isso, assim. Que... A gente já falou aqui por 1 hora, já está chegando no final do nosso vídeo. Papo bom, passa super rápido. Foi muito bom, Valesca, obrigada aí por ter aceitado o convite. Foi uma conversa muito boa, maravilhosa aqui, várias reflexões, né, sobre esse universo do livro, da poesia e da performance. Obrigada aí por ter aceitado participar com a gente. E é isso.
Obrigada a você, obrigada aí à Revista de Culturas, foi um ótimo papo, muito legal, e eu acho que é isso, obrigada. Tchau, tchau, até uma próxima. Beijos. Tchau.